Amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, agradecendo ao Senhor da vida, agradecendo ao Senhor ressuscitado por podermos mais uma vez refletir sobre o Evangelho de domingo, sobre as leituras de domingo, enfim, toda essa liturgia muito bonita do terceiro domingo de Páscoa. Nós estamos celebrando os domingos de Páscoa, que vai até Pentecostes. São 50 dias, praticamente 7 semanas, em que a igreja continua celebrando a Páscoa, ou seja, o Senhor ressuscitado, que presente no meio de nós, como estava presente no meio dos apóstolos, 40 dias, até a sua ascensão, formando a igreja, mostrando-se ressuscitado, preparando a sua igreja para levar ao mundo o perdão dos pecados, a conversão e a salvação. Ok? É isso que nós queremos conversar hoje mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração, abra a nossa alma, que o Divino Espírito Santo derrame sobre nós a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe do Senhor, a mãe da igreja, a mãe espiritual de cada um de nós, interceda por cada um de nós nesta noite, para que essa reflexão traga a nós uma edificação espiritual, que seja para a salvação das almas, a edificação da igreja, para que o reino de Deus se implante no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, Isabel, Rose, Vera Lúcia dos Santos. Muito boa noite, Eunice Ribeiro, Angelita de Jesus, todos vocês que estão entrando aí, Kelinha, sejam todos bem-vindos à nossa conversa, à nossa reflexão. Bem, estamos, meus irmãos, no terceiro domingo de Páscoa, né? E a igreja, nesses 50 dias depois da Páscoa, ela coloca para nós sempre os textos que se referem à ressurreição de Jesus. Porque esse foi o grande acontecimento da história da igreja. Em função da ressurreição é que os apóstolos levaram o evangelho pelo mundo inteiro. Foi por causa da ressurreição de Jesus, na alegria da ressurreição de Jesus, que eles enfrentaram as perseguições dos judeus, logo ali, né, no primeiro século. São Tiago Maior foi morto pela espada, né? Vimos aí Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo morto apedrejado pelos judeus, não é? Jesus era judeu. E depois aquela perseguição tremenda que os apóstolos espalharam pela Samaria, pela Judéia, pela Capadócia, pela Ásia, Frígia, Panfilha. E essa perseguição é interessante, meus irmãos, porque Deus sabe do mal tirar o bem. Essa perseguição fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo, o cristianismo se espalhasse pelo mundo e, consequentemente, chegou até uma grande cidade na Síria, que era a cidade de Antioquia, onde São Lucas diz que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, porque eles eram chamados de a seita do caminho. O caminho era Jesus, mas ali os Atos dos Apóstolos diz que eles começaram a ser chamados de cristãos, né? Muito bem, então, na primeira leitura desse domingo, né, muitos já foram até a missa hoje, no sábado, mas eu penso que muita gente vai ainda amanhã. Nós queremos desdobrar um pouquinho aí a leitura, que é o Atos 3,
Depois o Salmo 4, o Salmo de meditação, a segunda leitura, que é um texto de São João, da primeira carta de São João, e a segunda e o Evangelho, que é ainda sobre aqueles discípulos de Emaús, que voltam correndo para Jerusalém quando reconheceram Jesus na fração do pão, né? E recebem Jesus ali ressuscitado. O que a igreja quer mostrar para nós em tudo isso? Bom, vamos meditando parte por parte e a gente vai entender. Na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 19, né, diz que Pedro se dirigiu ao povo, dizendo a eles, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o servo Jesus. Né? O que São Pedro quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: Deus cumpriu a sua promessa, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que prometeu um Salvador desde Moisés, através dos profetas, através, né, das Escrituras. Ele diz, né, Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, ou seja, cumpriu a sua promessa. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Né? Pedro vai tocando para eles, né, nesse dia, mostrando: vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. É muito interessante, meus irmãos, essa libertação de Barrabás. O Papa Bento XVI, ele escreveu 2 livros maravilhosos, chamados Jesus de Nazaré, volume 1 e volume 2. Num desses volumes do Papa Bento XVI, ele dá uma explicação muito bonita. Ele fala desse julgamento, dessa escolha que o povo fez entre Jesus e Barrabás. Olha que coisa interessante. O que quer dizer a palavra Barrabás? Bar, em hebraico, quer dizer filho. Né? Abás quer dizer pai. Né? Abá, pai. Então, Barrabás quer dizer o filho do pai. Então, o Papa Bento XVI faz a gente lembrar que estavam ali 2 filhos do pai. O Filho do Pai eterno, verdadeiro, que é Jesus Cristo, e o Barrabás, que era um filho falso. E quem é que o povo escolheu? O povo escolheu o filho falso, o Barrabás, que não era Jesus. Sabe, meus irmãos, isso é muito duro. A humanidade também faz isso. Jesus veio ao mundo, derramou por nós o seu sangue, deixou ser pregado numa cruz para oferecer a majestade infinita de Deus, reparar, ofendida de maneira infinita pelo pecado da humanidade toda. Jesus ofereceu sua vida divina para satisfazer a justiça divina, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E, no entanto, muita gente não quer saber de Jesus. Continua com Barrabás, ao invés de... Né? O mundo continua dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Não queremos ele, não queremos a sua igreja, não queremos as suas leis, não queremos aquilo que o Evangelho ensina, queremos outras coisas. Não é? Sabe essa palavra de São Pedro? Vós rejeitastes o santo e justo e pedistes a libertação para um assassino. Continua isso valendo hoje, meus irmãos. Vós matastes o autor da vida. Hoje as pessoas querem matar também a vida, né? O aborto, a eutanásia, o assassinato, né? Os 6 padrões de morte, essas milícias que matam por aí, né? Então, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Acho muito bonito isso que São Pedro coloca: disso nós somos testemunhas. Ele apareceu para nós. São Paulo diz, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele apareceu para mais de 500 pessoas, em onde muitos ainda estão vivos. Ora, São Paulo escreveu isso aí lá por volta do ano 56. Cristo ressuscitou lá pelo ano 33. Então, já tinham se passado aí bastante tempo, mais de 20 anos. Né? E São Paulo fala: muitos ainda estão vivos, desses mais de 500 para os quais ele apareceu. E apareceu para os apóstolos, apareceu para Madalena, apareceu para muita gente. Né? Era essa certeza da ressurreição, meus irmãos, que dava aos apóstolos esse fôlego inapagável. Né? Veja, você note que Pedro, 50 dias antes,
Ele tinha negado Jesus 3 vezes, vergonhosamente. Mas, no entanto, agora Pedro, depois de Pentecostes, né, porque essa citação Atos 3 é depois de Pentecostes, que foi narrado em Atos 2. Depois que Pedro recebe fogo do Espírito Santo, motivado pela ressurreição de Jesus, que ele diz, né, e disso nós somos testemunha, ninguém mais segura os apóstolos. Ora, o que isso significa para nós? Nós também, meus irmãos, no fogo do Espírito Santo, renovados no Espírito Santo, né? Embalados na certeza do Senhor que está ressuscitado no meio de nós, ninguém pode apagar a nossa fé. Ninguém, nem o medo, nem o pecado, nem a perseguição. São Paulo disse, o que nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a morte, o naufrágio, nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo, São Paulo fala. Nem a morte, nem a cruz. Né? Porque sabe, essa certeza do Senhor ressuscitado presente que nos embala. Isso levava o Papa, né, João Paulo II a dizer, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Sabe, meus irmãos, o que a igreja quer colocar para nós nesses domingos todos depois da Páscoa, nós bebermos dessa ressurreição de Jesus e vivermos em função dessa ressurreição de Jesus, como os apóstolos viveram. Não é? Nós somos testemunhas disso. Não é? Quando prenderam lá os apóstolos e disseram para eles, vocês não vão mais falar nesse nome, vocês estão enchendo Jerusalém com esse nome, Jesus, que nós já proibimos. O que os apóstolos responderam? Não dá. Não dá para não falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não dá para ficar quieto. Sabe, é isso também que tem que acontecer conosco hoje, meus irmãos. Não dá para se calar de não falar de Jesus ressuscitado. Eu acho maravilhosa aquela última frase do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20, a última frase que Jesus disse antes de subir para o céu. Ele disse para os apóstolos, né, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, etc, etc. Aí termina, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Não sei se você já meditou nesta frase tão pequena, mas tão forte. Eis, esse eis quer dizer, preste atenção. Ouça o que eu vou dizer. Não tenha dúvida. Eis que eu estou convosco. Eu acho interessante que Jesus coloca o verbo no presente. Ele não disse eu estive e eu estarei. Ele disse eu estou. Porque para Deus só tem presente. Você sabe disso. Para Deus não existe passado nem futuro. Né? Quando Deus se manifestou a Moisés, ele diz, eu sou aquele que sou. Aquele que é. Aquele que existe. Então ele diz, né, eis que eu estou convosco. Todos os dias. Que maravilha. É todo dia. É de segunda a segunda. Estou convosco todos os dias. Até o fim do mundo. Até eu voltar. Ele está dizendo para os apóstolos, né, não tenham medo. Eu já estou indo para o céu de volta. Não tenham medo. Eis que eu estou convosco. Sabe, meus irmãos, para mim também, esta é a força que me impulsiona. Faz 48 anos que eu trabalho na igreja, graças a Deus. A primeira palestra que eu fiz, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu estou com 68. E graças a Deus, eu nunca, nesses 48 anos, eu deixei de fazer palestras. Graças a Deus. Encontro de jovens, encontro de casais, cursos de noivo. Não sei quantos retiros eu já preguei pelo mundo afora. Deus me levou até para fora do Brasil, Japão, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França. Né? E nunca, esse testemunho eu posso dar aqui para você, nunca voltei para minha casa sem cumprir a missão que o Senhor me deu. Nunca. Não me lembro. Houve ocasiões de eu ficar doente no meio do caminho. Houve ocasiões de eu perder o avião, ter que pegar outro avião. Houve ocasiões de eu bater o carro 2, 3 vezes.
Mas nunca, nunca, nunca a missão que eu saí para pregar tenha fracassado. Um dia eu saí da minha casa aqui, sábado à tarde, eu tinha que pregar o domingo inteiro, muito longe, lá do lado de Bauru, Assis, longe, 7 horas de viagem daqui da minha cidade de Lorena. Eu saí da porta de carro, na esquina da minha casa, uma moto vindo na contramão, atropelou meu carro com tudo. O motoqueiro entrou na porta do meu carro, arrebentou com o meu carro. Eu estava saindo de viagem para pregar, né, lá longe. Telefonei para meu filho, aconteceu isso, aquilo, traga seu carro e fique com o meu. Entrei no carro dele e fui-me embora, preguei o retiro inteirinho no domingo e voltei, né, na madrugada. Depois ele levou o carro para o seguro, para o conserto, arrumou meu carro. Nunca. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus irmãos, se nós não tivermos essa fé, essa confiança no Senhor ressuscitado, a gente não consegue trabalhar para Ele. Porque o demônio fica cutucando a gente. A maldade do demônio é muito grande. Ele sabe que quando você prega, você arranca das mãos deles os filhos de Deus. Lembra aquela passagem que Jesus contou? Que ele mandou 72 discípulos, 2 a 2, pregando, e os discípulos voltaram eufóricos, dizendo: Senhor, que maravilha, no seu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus disse: eu sei, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu via. O que significa essa palavra de Jesus? Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Papa João Paulo II explicou essa passagem um dia. Ele diz assim: quando a gente prega o Evangelho, no poder do Cristo ressuscitado, com essa fé, o demônio cai do céu. Ou seja, ele perde o poder. Ele solta o Filho de Deus que ele está agarrado nele. As pessoas se convertem, as pessoas mudam de vida, as pessoas recebem o perdão de Deus. Mas tem que ser, meus irmãos, na fé do Cristo ressuscitado. E não é uma fé apenas assim racional, não. É o seguinte: o Senhor ressuscitado, Ele atuando em mim. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não se atreva a fazer alguma coisa para o reino de Deus por você mesmo. Você cai para trás. Jesus disse bem claro: sem mim nada. Não vai enfrentar o demônio com a tua força, não. Não vai enfrentar a pregação, não. Vai no poder de Jesus. Cheio de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Para isso você precisa ter comunhão com Jesus. Jesus tem que encher teu coração. Como? Quando você reza, quando você vai diante do sacrário e você entrega o seu coração a Ele, a sua vida a Ele. Quando você comunga, quando você confessa os seus pecados, deixa que Ele lave você com teu sangue. Quando você medita a sua santa palavra, você conversa com Ele, Ele conversa com você. Então, Ele enche o seu coração. Então, é Ele que vai agir em você. Não é você que vai agir. Não pense que você tem algum poder para converter alguém, tocar alguém. Não, você não tem. Nem eu tenho, nem ninguém tem. Jesus disse: nós somos servos inúteis. O que Ele quer dizer com isso? Nós somos assim como uma colher de pedreiro. Para que serve uma colher de pedreiro colocada aí dentro de uma sacola? Não serve para nada. Mas a colher de pedreiro, na mão de um bom pedreiro, faz maravilhas. Nós somos essa colher de pedreiro. Sozinha, não presta para nada. Um computador sozinho, não presta para nada. Tem que ter um operador. Tem que ter um operador. Esse telefone celular que eu estou usando aqui não serve para nada se não tiver alguém operando ele. Entendeu? É inútil. É isso que nós somos. Nós somos essa coisa maravilhosa. Um celular hoje é algo maravilhoso, um computador é algo maravilhoso, um automóvel é algo maravilhoso. Mas se não tiver motorista, não vai. Ok?
O avião, se não tiver um piloto, para que serve? Tá certo? Então, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Né? Então, é isso que Pedro está dizendo, nós somos testemunhas disso. E aí ele fala assim, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Deus cumpriu. Deus sabia dessa ignorância de vocês, dessa maldade de vocês, mas agora tem uma coisa, vamos mudar de vida, chega, não é? Arrependei-vos, de São Pedro, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Tá aí. Então, essa é a primeira lição da liturgia desse domingo, né? dessa leitura dos Atos 3 até 19, arrependei-vos. Ou seja, passou o tempo da nossa ignorância. Né? Convertei-vos, ou seja, larga do pecado, para que vossos pecados sejam perdoados. Que bonito, né? E aí eu vejo aqui a beleza do salmo de meditação, o Salmo 4, em que o salmista pede assim, Senhor, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Que pedido bonito, né? A face de Deus tem um esplendor, a face de Deus tem um brilho, a face de Deus é divina, né? A face de Deus ilumina. Então, o salmista diz, sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. O salmista pede a Deus que o ajude a fazer isso que a primeira leitura pediu, arrepender-se, converter-se, para que o pecado seja perdoado. Né? Ele diz assim, compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando eu faço a minha prece. Então o salmista tem confiança, o salmista tem fé, ele pede, e nós devemos pedir também. Quem de nós não tem essas dificuldades todas, meus irmãos? Se arrepender dos seus pecados, se converter. Quem de nós não tem dificuldade para largar o pecado, a soberba, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o amor próprio que nos escraviza? Quem de nós não tem dificuldade de deixar aí, não sei, a cobiça, a ganância, a luxúria, a impureza, o pecado da carne, né? A gula, a inveja, a maldade, a maledicência, o respeito humano, a preguiça, o pecado de omissão, de não fazer o bem. Quem de nós não tem essa dificuldade, meus irmãos? Por isso que o salmista diz, não é? Que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Peça a Jesus. Né? Ele fala muito já que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Esse pedido do salmista, para que brilhe sobre ele o esplendor da sua face, é o seguinte, a santidade de Deus te atinge. Esse esplendor da face de Deus é a santidade de Deus. Paulo VI dizia, Deus é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Por isso a gente fala, santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Então o salmista diz, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sabe, meus irmãos, nós não temos força para vencer os nossos pecados sozinhos, não. De novo, eu repito a frase de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Não é que nós não podemos fazer o bem sem Jesus, nós não podemos fazer o bem e não conseguimos deixar de fazer o mal. Para deixar de fazer o mal e para conseguir fazer o bem, para tudo isso nós precisamos de Jesus. Por isso que o salmista aqui invoca, né? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. A tua força, a tua santidade, Senhor, brilhe sobre mim. Bem, e na primeira leitura, ou melhor, na segunda leitura, que é da primeira carta de São João, capítulo 1, do versículo 5 até 9, a gente tem São João explicando uma coisa muito importante nesse contexto. Ele fala, meus filhinhos, eu escrevo isto para que não pequeis.
Claro, ele está exortando, né, para que não pecar. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor com D maiúsculo, ou seja, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, que consolação essa palavra de São João. Que consolação! São João diz para nós assim, né? No entanto, se alguém pecar, não peque, mas se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, um advogado, Jesus Cristo justo. Por quê? Porque ele é a vítima de expiação. Expiação quer dizer retirada. Expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, nós sabemos que o sacrifício de Cristo oferecido ao Pai, a sua vida de valor infinita oferecida ao Pai, foi suficiente para dar perdão aos pecados da humanidade inteira, desde que cada um se arrependa. Deus não vai dar perdão para quem não se arrepende. O perdão de Deus não é automático. A pessoa peca e continua. Não. Por isso que Jesus disse, no domingo da ressurreição, que nós vamos ver aqui no Evangelho daqui a pouco, no domingo da ressurreição, que ele aparece, ele fala para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja, quem procurar vocês arrependido, não quer mais pecar, aí vocês vão perdoar. Quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Ou seja, há uma condição para o pecado ser perdoado. O sacerdote pode perdoar ou pode não perdoar. Quando é que o sacerdote vai perdoar? Se ele perceber que você está arrependido, se ele perceber que você não está brincando, né? Eu me lembro quando eu era menino, nos tempos de oratório, a gente se confessava assim, meio de qualquer jeito. De vez em quando tinha um padre severo, o padre Hugo Greco, que dizia assim, não vou te dar o perdão. Vai embora. Você vai pensar, e você vai rezar, e você vai voltar aqui e vai fazer uma confissão de direito. Não vou te dar o perdão. Tá certo. Claro, a gente era criança, menino, né, não sabia o que fazer. Mas, veja, então o Cristo conquistou o perdão do pecado de todo mundo. Mas esse perdão ele colocou na mão da igreja. Né? Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino de Jesus para a igreja. Não é? Lucas 12, 32. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo colocou toda a redenção que ele conquistou com o seu sangue na mão da igreja. Opa! A igreja, diz o Concílio Vaticano II, é o sacramento universal da salvação. A igreja que detém todo o sacramento, toda a graça. E ela que distribui. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, a gente poder chegar no sacerdote, né? Derramar nossa alma, derramar nossa miséria no coração de Jesus. Você não está conversando com o sacerdote, não. Você está conversando com Jesus. O sacerdote é apenas o canal da graça. Quando você abre uma torneira e a água sai, não importa se essa torneira seja de ouro, seja de niquelada, ou seja uma torneirinha de plástico, dessas mais baratinhas que existe, a água é a mesma. Entendeu? O sacerdote pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser santo, pode não ser santo. O perdão que ele te dá é o mesmo. Se ele é sacerdote de verdade, o perdão vem de Deus, não vem dele. Ele é apenas o canal humano. Porque Jesus colocou a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Né? Então, São João lembra que Jesus está diante do Pai. Ele fala como nosso defensor, nosso advogado, dizendo ao Pai, Pai, perdoa aquela pessoa lá,
porque eu derramei meu sangue por ela, e esse sangue está aqui na tua presença, Pai. Porque você sabe que o sacrifício de Cristo ele não se esgota no tempo, não é? As ações de Deus são teândricas, ou seja, humanas e divinas. Elas são perenes, eternas. O Cristo, como nosso sacerdote, mediador entre Deus e os homens, meus irmãos, ele está continuamente diante do Pai intercedendo por nós. Peça a Jesus, Jesus, clama ao Pai para mim misericórdia, Jesus. Porque o Senhor é o meu irmão Salvador. O Senhor derramou o seu sangue por causa de mim. Olha que vou ler o que São João diz. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Né? Está aí. Recorra a Jesus, diante do Pai, no poder do Espírito Santo, para que esse perdão chegue até você. E depois São João diz aqui, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Então, para você saber se você conhece Jesus, que está diante do Pai intercedendo por você, São João diz assim, faça esse exame. Você guarda os seus mandamentos? Não é? Ele diz, quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então a igreja aqui, meus irmãos, coloca diante de nós a importância de guardar os mandamentos. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, é preciso que a gente guarde os mandamentos de Deus. Sabe, a igreja insiste muito nisso. Você sabe que a igreja tem para nós o catecismo, né? O catecismo, diz o Papa João Paulo II, é o texto de referência da fé católica. O catecismo tem 4 partes. A primeira parte é o credo, aquilo que a gente acredita, a teologia dogmática. A segunda parte são os sacramentos. A terceira parte é a moral católica. E a moral católica da terceira parte é baseada exatamente nos 10 mandamentos. Então, a gente precisa levar isso a sério. Ensinar para as crianças, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro e maior de todos os mandamentos é esse. Amarás, Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Né? Nada acima de Deus. Deus em primeiro lugar. Dizia São Bento, né? Deus em primeiro lugar. Ensine para o teu filho. Viva isso. Deus em primeiro lugar. Você quer ser feliz? Nessa vida e na outra? Deus em primeiro lugar. Ok? Deus em primeiro lugar. Não o futebol, a festa. Não vou à missa porque eu estou com preguiça. Então você se põe acima de Deus. Eu prefiro a mim do que Deus. Não é? Toda vez que a gente peca, qualquer que seja o pecado, você está ferindo o primeiro mandamento. Porque você está fazendo alguma coisa que Deus não quer. Quando você faz alguma coisa que Deus não quer, o que você está fazendo? Você está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu viva os mandamentos. Santo Afonso de Ligório, santo, doutor da igreja, né, que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia assim, né, o que é preciso para você fazer a vontade de Deus? O que é preciso para você ser santo? Ele dizia, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer, ou seja, obedecer os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar nada acima de Deus, nem eu, nem o pecado, nem ninguém. Jesus chega a dizer, quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele é Deus. Ele tem direito de ser amado por nós mais do que nós amamos nossos pais. Ele não está dizendo que não é para amar o pai e a mãe. Ele quer que você ame muito seu pai e a sua mãe, seus filhos, sua esposa. Claro! É um mandamento que diz honrar pai e mãe. Lógico que Deus quer que eu ame muito meu pai e minha mãe. São Paulo fala uma coisa muito interessante, né? Aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que um infiel.
né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala isso. Aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que um infiel. Aquele que não cuida do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais. Mas Deus tem direito de ser amado mais ainda. Mais ainda. Ok? Quantas vezes, meus irmãos, eu sou obrigado a dizer para meus filhos, no domingo, eles querem que eu almoce com eles, meus filhos, amo muito vocês, mas vocês me desculpem, eu tenho que pregar um retiro fora. Tenho que passar o domingo fora, meus filhos. Claro, eles já estão criados, né? Eu nunca abandonei meus filhos quando eles eram pequenos. Quando eu ia, ficava com a minha esposa. Agora, hoje já estão todos casados, já são 12 netos, mas eles querem que eu esteja com eles. E eu fico com eles quando eu não tenho nada. Mas quando Deus me chama, Deus em primeiro lugar. E eles entendem, graças a Deus, entendem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vou repetir essa palavra de São João. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão, não ficar brincando, fazendo piada com o nome de Deus, piada com Jesus Cristo, piada com coisas santas. Não. Não cair na blasfêmia. Não é? Não usar o nome de Deus é você não tentar a Deus. Não achar que Deus te abandonou, não achar que Deus é injusto com você, não achar que fica lamuriando, reclamando de Deus, não. Depois o terceiro mandamento, guardar o domingo e dias de festas, né? Não trabalhar no domingo, não. A não ser que você seja obrigado a trabalhar. Né? Mas se você não for obrigado a trabalhar, não, o domingo é o dia de Deus, eu vou descansar no domingo, eu vou rezar no domingo, eu vou ler um bom livro no domingo, eu vou fazer caridade no domingo, eu vou participar de um encontro, não sei, de uma reflexão no domingo, eu vou lá trabalhar lá na paróquia para Deus, eu não vou fazer o meu trabalho profissional, vou descansar do meu trabalho profissional, entendeu? Infelizmente, meus irmãos, o domingo está ficando banalizado. Todo mundo faz tudo no domingo. Eu me lembro que meu pai não fazia negócio no domingo. Meu pai não comprava e não vendia no domingo nada. Ele dizia, não, domingo não. O domingo não, respeite o domingo. Não é? Aí vem honrar pai e mãe, que coisa bonita. Honrar pai e mãe, amar o pai, amar a mãe, principalmente quando o pai já está velho. Quem sabe com um Alzheimer. Não é? Quem sabe aí com, não sei, né? O livro do Eclesiástico, no capítulo 3, né, fala tanto, né, Eclesiástico 3, do amor que o filho tem que ter aos pais. E o Eclesiástico 3, ali cita 8 bênçãos que Deus dá para o bom filho. Né? O filho que ama o pai terá longa vida, achará alegria nos seus filhos, quando rezar será ouvido. Né? Eu contei 8 bênçãos no capítulo 3 do livro do Eclesiástico, bênçãos que Deus promete ao bom filho, ao filho que ama seus pais, cuida dos seus pais. São os mandamentos de Deus que São João está dizendo aqui, né? Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É por isso que eu estou fazendo essa reflexão. A gente tem que saber parar diante da palavra de Deus e o que Deus está me dizendo. Né? Aí vem lá o 5º mandamento, não matar. Mas não é só não matar, é não prejudicar ninguém, não falar mal de ninguém, não caluniar ninguém, não difamar ninguém, não ser maledicente, ficar falando mal dos outros. Depois não pecar contra a castidade, não usar o sexo fora do plano de Deus, nem masturbação, nem homossexualidade, nem pedofilia, nem nada. O sexo ele só é para ser usado, vivido entre marido e mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio. Fora disso, é pecado grave. Está no catecismo da igreja, masturbação, pornografia, prostituição, homossexualidade, tudo isso, meus irmãos, não há como negar. Está na Bíblia, em muitos lugares. Ofende a Deus. Né? Ofende. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, você sabe muito bem, por causa do pecado da impureza. Também aquele desastre da cidade que houve de Pompeia,
lá na Itália, que aquele vulcão, o Vesúvio, soterrou do dia para a noite. Meus irmãos, ali era uma baixaria, para você entender. Eu estive lá em Pompeia e Herculano. Há coisas horrorosas que se fazia ali. Por que aquelas duas cidades foram soterradas do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra? O pecado ali era muito grande. Era o pecado da carne. Sabe, São Paulo fala, o pior pecado que existe é o pecado da carne. Por quê? Porque é o pecado cometido no corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Se alguém entrar na tua casa, quebrando a tua casa, invadindo a tua casa, você vai ficar maluco de raiva. Porque está profanando a sua casa, que é sagrada para você. E se a gente profanar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como é que Deus fica? Deus fica furioso. São Paulo diz na carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, São Paulo fala assim, aquele que destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Sabe, meus irmãos, eu não estou fazendo aqui ameaça nenhuma, eu não estou fazendo aqui nada para colocar medo em ninguém. Eu estou citando o que está na Bíblia. Palavra de São Paulo. São Paulo fala bem claro. Aquele que destruir esse templo sagrado, que é o próprio corpo, com pecados de devassidão, de impureza, Deus o destruirá. O que nós vamos concluir daí? Temos que ter todo o respeito com o nosso corpo. São Paulo fala, glorificai a Deus em vossos corpos. São Paulo quer que o nosso corpo seja também motivo de dar glória a Deus. E não motivo de ser pecado, de ser ofensa para Deus. E hoje, meus irmãos, eu me arrepio de medo diante de tanto pecado da humanidade. Tanta pornografia. A indústria pornográfica fatura bilhões fazendo filmes pornográficos. Os Estados Unidos faturam mais de 10 bilhões de dólares por ano vendendo pornografia. Filmes pornográficos. O Japão fatura mais de 5 bilhões. Eu escrevi um livrinho, O Perigo da Pornografia, onde eu coloco todos esses dados. E não é só pornografia, é pedofilia, é homossexualidade, meu Deus, é tanta coisa. É sexo praticado com animais, a zoofilia. Ainda fazem exposições de arte sobre essas coisas. Eu pergunto, meu Deus, até onde vai a tua paciência conosco? Tenha misericórdia, Senhor. Se a cada 5 minutos, se a cada minuto não fosse celebradas 5 missas, né? Se a cada minuto não fossem celebradas 5 missas, eu não sei o que seria, não é? Exatamente da justiça de Deus. Né? Bem, paciência, meus irmãos, rezemos para que isso tudo mude. E aí eu quero ir agora para o Evangelho. O Evangelho é Lucas 24, 35 até 48, em que o evangelista São Lucas ele narra para nós aquele episódio interessantíssimo, né, daqueles 2 discípulos de Emaús. Quem são aqueles 2 discípulos de Emaús? Eu gostaria de dar uma explicação aqui. Eu estive uma vez lá em Emaús, mais de uma vez lá na Terra Santa, nas peregrinações. De vez em quando eu vou à Terra Santa como um guia, né, espiritual nas viagens da Canção Nova com a obra de Maria. E tive a oportunidade de estar ali em Emaús. Emaús é uma cidade que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém, onde aconteceu aquele encontro de Jesus com os 2 discípulos de Emaús. Ali, um deles era Cleófas, São Cleófas, e o outro, segundo a tradição ali, era Simão, que era um dos evangelistas, um dos apóstolos. Bem, existe um escritor judeu do século II, chamado Egesipo, que ele diz o seguinte, que Cleófas era irmão de São José, e era de Emaús, e Cleófas tinha 4 filhos. Quais filhos? Simão menor, que era apóstolo,
Tiago menor, que era apóstolo, Judas Tadeu, que era apóstolo, e um quarto que chamava José, que não era apóstolo. Esses 4 aparecem numa citação lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Os tais irmãos de Jesus. Por que irmãos de Jesus? Porque eram primos. Ora, se Cleofas, São Cleofas, era irmão de São José, e Cleofas tinha esses 4 filhos, eles eram primos de Jesus. Porque os pais eram irmãos, São José e São Cleofas. Muito bem. Por isso que tem essa expressão, né? Irmão de Jesus, porque você sabe, o hebraico não tinha a palavra primo, então usava a palavra irmão para todos os parentes. Mas muito bem, esses discípulos de Emaús estavam ali, né? Você conhece muito bem a história toda, eles estavam decepcionados. Era domingo da ressurreição, estavam voltando para Emaús, depois da morte de Jesus na sexta-feira. Jesus vai caminhando com eles, né? E Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Vocês estão tristes, abatidos? O que está acontecendo? Eles disseram para Jesus: será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Em que Jesus, o grande profeta que nós esperávamos que fosse restabelecer o reino de Israel, morreu na cruz e tudo se acabou? Será que você não sabe disso? Aí Jesus foi contando para eles, desde Moisés, os profetas, que o Cristo tinha que passar por isso, tal, né? Primeiro passar pela paixão para depois ressuscitar, né? Até que eles chegaram em Emaús. Quando chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que continuava o caminho. E eles então convidaram Jesus: fica conosco, fica conosco. E Jesus ficou, né? Meus irmãos, também tem que dizer para Jesus: não vai não, fica conosco, fica aqui, fica na minha casa, Jesus. Fica na minha família, Jesus. Não me abandona, não. E Jesus ficou. Ficou, sentaram para ceiar. E na hora da ceia, Jesus certamente celebrou a Eucaristia. Aí desapareceu diante dos olhos deles. E eles perceberam que era Jesus. Voltaram correndo para Jerusalém, né? Voltaram, né? Lógico, depois de tudo aquilo ali, né? E um disse para o outro: nossa, você não percebeu como é que queimava o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Nossa, era ele mesmo, era ele mesmo. Então agora São Lucas narra para nós: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. No caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão na Eucaristia. Oh, meus irmãos, é na Eucaristia que a gente reconhece Jesus. É quando você comunga bem, você faz ação de graças, né? Você fica ali com Jesus. Sabe, meus irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas não comunga muito bem. Por quê? Recebe Jesus na Eucaristia e não fica nem 15 minutos com Jesus. Ora, eu pergunto, como é que essa pessoa vai receber as graças de Jesus? Se ela recebe Deus, a majestade divina na sua alma, e vai embora da igreja logo. Tem uma história interessantíssima na vida de São Felipe Neri. Eu escrevi um livro da vida de São Felipe Neri. E São Felipe Neri conta uma história interessante, né? Ele diz que tinha um homem que acabava de comungar, já saía da igreja e ia embora. E aquilo incomodava São Felipe Neri, né? Meu Deus, esse homem não faz ação de graças. Esse homem não para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para fazer os seus pedidos, fazer intercessão. Esse homem já sai da igreja, vai embora. Aí São Felipe Neri fez uma coisa, ele era muito engraçado, ele fez uma coisa engraçada, chamou 2 coroinhas e disse: olha, quando aquele homem lá, que vocês estão vendo assim, quando ele comungar e sair para a rua, vocês, cada um de vocês vai sair com uma vela acesa, um de cada lado dele vai acompanhar ele na rua. E os coroinhas fizeram isso. O homem comungou, saiu, e os 2 coroinhas, um de cada lado, com a vela acesa. E o homem: o que vocês estão fazendo aqui do meu lado? Não, é o padre que mandou uma vela acesa do lado de cada um do senhor. E o homem voltou lá falar com o padre: o padre, que história é essa? Eu saio para a rua, manda... Não, meu filho, sabe o que é? É que tem uma norma da igreja. Quando Cristo sai na rua, tem que ter uma vela acesa de cada lado, em procissão. Você acabou de comungar, saiu o Cristo para a rua, mandou 2 coroinhas acompanhar você. O homem nunca mais saiu da igreja às pressas.
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você quer receber graças na hora da comunhão? Então fique pelo menos 15 minutos. Conta no relógio. Sabe por quê? Porque a igreja nos ensina que enquanto o nosso organismo não dissolve a hóstia, tá? A hóstia está ali, o Cristo está vivo. Corpo, sangue, alma e divindade no seu organismo. E isso gasta mais ou menos 15 minutos. Então, se você, entende, fica com Cristo ali 15 minutos, é a hora da graça, é a hora da bênção. É hora de você rezar, primeiro você adorar o Senhor que vem ao seu coração. O Senhor que vem ao seu coração. Ele vem para você, ele é seu. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando comungava, dizia assim: Jesus, azar seu, agora você é meu, porque você se entregou para mim. Dizia isso brincando com Jesus. Mas a gente sai para a rua, larga Jesus falando sozinho dentro da gente. E aí eu quero ser curado, aí eu quero ser abençoado, aí eu quero que a minha família melhore, aí eu quero que aconteça isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas eu não gasto nem 15 minutos com Jesus. Sabe, é tentação. É tentação. O demônio sabe que esses 15 minutos são os minutos de ouro da sua vida. Então o demônio faz tudo para não deixar você parar nesses 15 minutos. Como dizia minha mãe, parece que você tem formiga no corpo. Quando a gente não parava, né, minha mãe mandava a gente fazer uma... Parece que tem formiga no corpo, não consegue parar. Oh, meus irmãos, pensa nisso. Resista. Agir contra, diziam os santos, agir contra. Essa tendência de eu querer sair correndo da igreja, para com isso. Eu gostaria de pedir aos sacerdotes, se algum deles me ouve, por favor, sacerdote, depois que você distribui a Eucaristia para todas as pessoas, senta um pouco. Ensina o povo a fazer ação de graças. Eu sinto que também os sacerdotes têm culpa nisso. Desculpe eu dizer isso. Tem sacerdote também que tem muita pressa de acabar a missa. Porque se ele acaba a missa logo, o povo também vai embora. Mas tem sacerdote que senta e fala para o povo: vamos rezar. Vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pelas almas do purgatório, vamos rezar pela sua família, vamos rezar pelo Brasil, vamos rezar pela igreja, vamos louvar a Deus na nossa alma, vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, vamos pedir ao Senhor que cure as nossas enfermidades, porque a Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida. Meus irmãos, depois que eu comungo, eu fico pedindo a Jesus: Jesus, pelo teu sangue, Jesus, que está no meu sangue, pela tua alma que está ligada à minha alma, pela tua divindade que está ligada à minha humanidade. Jesus, por favor, Jesus, me cura do pecado original, me cura de toda soberba, Jesus, de todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, prepotência, autossuficiência, amor próprio, egoísmo. Cura, Jesus, em mim toda impureza, cura toda maledicência, todo respeito humano, toda preguiça, toda inveja. Cura, Jesus. Mas se você não faz isso, ele não vai atender. Jesus diz: pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus não dá se a gente não pede. É regra de Deus. Deus impôs isso. Por quê? Porque Deus não é um oferecido. Deus não se dá, Deus não se vende à toa. Santo Agostinho dizia: Deus se esconde porque ele quer ser procurado. Por isso que ele se esconde lá no altar, lá no sacrário. Ele quer ser procurado. Deus não é um oferecido. Deus não se prostitui. Ele quer que você vá atrás dele. Ele é Deus. Ele é a majestade infinita. Não é ele que tem que ir atrás de você. Não é ele que tem que vir atrás de mim. Eu é que tenho que ir atrás dele. Ele morreu na cruz por mim. Hoje ele está lá no sacrário, há 2000 anos me esperando, prisioneiro dos nossos sacrários da igreja, e eu fico fazendo gracinha. Ah, meus irmãos. Então, Jesus aparece para os discípulos, né? E fala para eles: a paz esteja convosco.
os discípulos de Emaús chegaram no cenáculo e Jesus apareceu lá no cenáculo, né? A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Sou eu, olha aqui, vem cá. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Eles não acreditavam na ressurreição. Eu costumo dizer aqui, não é? A prova máxima que os apóstolos nunca inventaram a ressurreição de Jesus é que eles não acreditavam na ressurreição. Como é que eles não inventaram se eles não acreditavam? Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante dele. Ou seja, ele ressuscitou com seu próprio corpo mesmo. Só que agora é um corpo transfigurado. É um corpo que não está mais sujeito às intempéries, à fome, à sede, ao envelhecimento. Um corpo que agora não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. Por isso que ele entra e sai do cenáculo sem rasgar as paredes e sem abrir as portas. Aparece e desaparece, porque agora ele é um corpo que não está mais preso na natureza humana simplesmente. São Paulo fala, é um corpo espiritual. É o corpo dele mesmo, mas é um corpo diferente. Bem, meus irmãos, está aí, olha, já são quase 9 horas, uma hora de conversa. Eu costumo dizer para meus amigos que quando a conversa é boa, Deus entra nela. Quando a conversa é ruim, Deus cai fora. Quando a conversa é só perda de tempo, é só falar mal dos outros, Deus cai fora. Mas quando a conversa é boa, Deus entra. E quando Deus entra, Ele inspira. Quando Deus entra, como diz os discípulos de Emaús, nosso coração não se abrasava enquanto Ele nos explicava as Escrituras. É Deus falando no coração da gente. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia desta noite. Vendo aí o Rodrigo Costa, a Carolina Pedroso Mesquita, a Edna Thelma, boa noite a vocês todos, né? Hoje eu não pude responder perguntas porque eu já estou sozinho aqui na live e eu não consigo acompanhar as perguntas de vocês que vão aparecendo aqui ao mesmo tempo eu explicar, senão a minha cabeça, né, desloca do que eu estou pensando, né? Mas estou vendo aí a Marisa, a Maria Lúcia, muito boa noite, muito obrigado, né? A Letícia também, dizendo que a conversa foi boa mesmo, que bom, Letícia, Selma, olha, Deus os abençoe, meus irmãos. Se Deus quiser, segunda-feira, nós temos também essa live. É segunda e sábado, ok? A gente vai comentar na segunda-feira um outro assunto, que não é a liturgia, mas que é também ligado a uma dessas coisas de Deus. Quero terminar rezando, agradecendo a vós, Senhor Jesus, pela vossa ressurreição. Agradeço, Senhor, por nos ter criado, Senhor. Nos ter desejado antes da criação do mundo, nos ter feito cristãos, Senhor, nas águas do batismo, onde nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida nova. Agradecemos, Senhor, durante tudo que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, todas as graças e bênçãos desse dia. Pedimos que o Senhor nos conceda uma noite de paz, de bênção, uma noite em que o Senhor trabalhe o nosso coração, trabalhe a nossa alma e nos ajude a vos amar, Senhor, ainda mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria, salve Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Dê a todos vocês um santo e abençoado domingo.